Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas. Nesse vídeo aqui, falarei para vocês sobre essa questão do preço das armaduras, das espadas e por que isso, na verdade, pode ser uma grande bobagem que o povo tá falando por aí, sem a menor noção do que estão se referindo. Enfim, antes de tudo eu gostaria de dizer que esse vídeo é uma continuação da série de outros vídeos, como por exemplo, a ideia dos nobres serem pessoas ricas, a ideia de como funcionavam as trocas e o dinheiro na Idade Média, sim, esse é mais um aprofundamento, mas dessa vez um aprofundamento direcionado para esta parte específica. Porque eu cheguei a falar dessa parte específica no vídeo sobre os nobres, mas eu não aprofundei nele, uma vez que o intuito não era falar sobre isso em si. Mas eu deixei um grande spoiler e uma boa explicação lá. Talvez quem tenha visto aquele vídeo e só queira uma explicação superficial, ali já existe uma boa explicação e não vou dizer que com aquilo você não consiga entender o básico da coisa. Mas a ideia neste vídeo é trabalhar um pouco mais a fundo. Então, se vocês estão interessados aí, vamos ao que interessa. Armaduras eram peças absurdamente caras na Idade Média? Espadas eram absurdamente caras na Idade Média? Primeiramente, eu diria que essa é uma resposta muito difícil de dar, porque nos dias de hoje nós somos incapazes de saber o real preço delas ao longo do período. E na boa, se alguém vier falar que sabe, desconfia, porque provavelmente o cara pegou o preço de um item específico vendido por algum grande comerciante em alguma grande cidade que registrou o valor e ele está se baseando nisso para todos os preços. Provavelmente. De um ou de alguns, de grandes cidades. E como eu já expliquei lá nos outros vídeos, é complicado fazer isso porque, primeiro, a gente sabe que nas grandes cidades da Idade Média circulava mais dinheiro. Mais coisa era comprada, vendida em dinheiro ou em peso em ouro ou coisa assim. O que não necessariamente é uma verdade quando pensamos no interior, nas vilas, nos feudos e todo o resto. E na boa, embora possam ter havido grandes cidades na Idade Média, a maior parte da história do período se desenrolou nas zonas rurais, nas pequenas vilas, nos feudos. Então é complicado tomar como referência algo que aconteceu nas grandes cidades justamente por esse motivo. E como vocês sabem também, nessa parte mais interiorana, que é onde aconteceu o grosso da Idade Média mesmo, estamos falando de regiões onde a tradicional troca se dava por escambo e onde a tradicional negociação entre o nobre e o ferreiro se dava, provavelmente o ferreiro fazia algum serviço para o nobre em troca de poder viver na terra dele, o que, como vamos dizer, tornaria ainda mais difícil a gente tentar calcular esse custo. Então, o primeiro grande motivo por que é uma pergunta difícil de ser respondida é a gente não sabe o preço, não adianta. Esses preços de referência que um ou outro fã de curiosidade acha por aí, cara, na boa, isso é balela. Isso pode valer para uma parte específica, um item específico, mas isso não representa uma média ou o todo da Idade Média. Pelo contrário, isso possivelmente pode estar bem diferente até dessa média. Então, esse é o primeiro motivo, nós não sabemos o preço, de quanto valia tal coisa. E o segundo motivo mais difícil de entender tal coisa é uma questão mais cultural propriamente do que uma questão de valores, que pode ser calculada por matemática, que é a questão de quem luta na guerra. Vamos pensar só. Idade Média Clássica, feudalismo. Quem que lutava na guerra no feudalismo? Especificamente os nobres, né? Você que estudou história sabe disso. Quem lutava na guerra no feudalismo eram nobres. Seja ele o senhor feudal em si, ou algum membro de sua família, ou algum nobre aliado. Então, quem lutava na guerra eram nobres e mercenários. Os mercenários sempre existiu, não vou agora tentar negar a existência deles. Realmente, mercenários, alguns teriam origem nobre, outros não. Mas mercenário é uma coisa que sempre existiu. E sim, o mercenário tinha armas e armaduras e não teria motivos para acreditar que não tivesse. Então quem lutava na guerra eram esses. O camponesinho lutava na guerra lá? Ele ia pegar uma espada aí para uma batalha? Dificilmente, cara. Tanto é que ele era camponês e vivia na terra do nobre justamente porque o nobre protegia a terra e protegeria ele. Então é até por isso que ele vivia na terra do nobre. Não faria sentido acreditar que este cara, especificamente, iria lutar uma guerra. Havia ocasiões onde esse cara talvez participasse de alguma batalha? Havia, mas eram muito raras e tal coisa é considerada uma verdadeira exceção histórica, datada de um período específico, e estes só lutavam quando a vida deles estavam realmente em risco, porque é importante ressaltar que quando havia uma guerra entre um nobre e outro, geralmente nenhum dos nobres tinha planos de atacar o camponês do nobre alheio. Camponês do nobre alheio. Essa é uma piada boa, né? Até porque o camponês, na verdade, ele era só um locatário da terra, ele era só um cara que alugava um pedaço de terra do senhor feudal e, por consequência, pagava ele para poder utilizar essa terra. Se os valores eram justos ou não, aí já é outra discussão, mas a ideia base é essa. E para o nobre que queria tomar a terra do outro nobre, não faria sentido brigar com o camponês, porque, pensa só, se ele vencesse, já ia ter um camponês para ele, para poder pagar por usar a terra, daria o dono da terra, mas o cara que paga aluguel ia continuar lá pagando aluguel. Para que queria se meter com esse cara? E não teria sentido para isso. Então, muitas das guerras medievais
não havia agressão à população civil, assim. Então não fazia muito sentido o camponês querer pegar uma arma para ir lutar numa grande batalha e todo o resto. Ah, mas haviam abusos, às vezes, contra os civis. Sim, haviam, mas não era uma guerra contra os civis. Lógico que em guerra sempre existem aqueles crimes de guerra e todo o resto. É impossível tentar negar que existiam, mas, novamente, isso eram abusos cometidos contra a população civil. Não era uma guerra direta contra ela. Era meramente, eu tenho força, eu vou usar dela indevidamente. Isso poderia acontecer tanto pelo lado do invasor quanto pelo lado do invadido, porque ambos, às vezes, quando se sentissem acuados, poderiam optar por um caminho mais perverso, assim, vamos dizer. Mas, novamente, a guerra não era travada contra os civis. Então, a partir desse raciocínio, vocês conseguem perceber que, mas a espada era mais cara ou era mais barata. Mas a armadura era mais cara ou era mais barata. Cara, num período de Idade Média já consolidada, de feudalismo já consolidado, onde não haviam civis que lutavam, não faria sentido para o civil correr atrás de uma espada ou de uma armadura. Então, logo, não quer dizer que ele não pudesse ter dinheiro ou recursos para bancar tal coisa. Mas, provavelmente, para ele, não compensava ir atrás. Talvez até se fosse uma coisa que ele pudesse pagar com algum sacrifício. Talvez ainda assim não compensasse ir atrás, porque para ele o preço não justificaria seu uso, mesmo que ele pudesse eventualmente pagar. Então temos aí uma característica muito marcante e muito importante com relação ao período. A ideia de que nem tudo ao adquirir ou não adquirir equipamentos se resumia à capacidade de pagar por eles. Muitas vezes o uso não justificava, e aí a pessoa optava por nem saber disso, né? Então temos aí duas grandes dificuldades para saber o preço real dos equipamentos. Mas grandes mercadores com grandes fortunas às vezes tinham armaduras e espadas boas. Cara, pensa só. Imagina o seguinte, você é o moleiro de um feudo tal ali pequeno. Você sabe que o senhor feudal vai defender a terra. Você sabe que o novo senhor feudal, caso um senhor feudal decida atacar ele e derrotar ele em batalha, não vai te expulsar de lá de forma aleatória, só porque derrotou o senhor feudal antigo. Ou sabe-se lá se ele vai sequer aumentar alguma taxa para você por isso. Faria sentido você se meter numa batalha dessas para bancar um senhor feudal que talvez não mude nada se trocar ele por outro? Mais ou menos esse raciocínio. Aí pensa só, talvez você até consiga pagar uma armadura. O custo de ser tão elevado para você que talvez não justifique o esforço. Não quer dizer que não consiga. Vamos pensar assim. Um exemplo que eu acho muito bom é aquelas pessoas que às vezes nem tem tanto dinheiro assim, mas tem um puta carro caro. Se a pessoa gosta pra valer do carro e pra ela faz uma puta diferença na vida dela, muitas vezes ela tá disposta a pagar fortunas pra ter um carro caro. Poder manter bem cuidado, porque é o hobby da pessoa, é o xodó da pessoa. Mas às vezes pra ela não faz tanta diferença isso. E aí, talvez ela até consiga ter com um grande sacrifício. Mas velho, eu vou fazer esse sacrifício todo pra quê? Eu não vou usar isso. Em compensação, pensa no grande mercador como um cara que tem bastante grana. Pra ele, comprar o carro caro tá de boa, ele não vê diferença nisso. É algo que ele pode pagar com relativa facilidade, não é um grande sacrifício, é um grande custo para ele pagar. Não quer dizer que ambos não possam pagar, mas para um é muito mais fácil pagar do que para o outro. Muitas vezes a coisa é assim. E de onde você tirou essa teoria, Docas? Eu tirei do seguinte. Primeiramente, as pessoas sempre quando pensam na Idade Média, adoram pensar na Idade Média clássica, na Idade Média tardia, com os feudos já consolidados, com a ideia de guerreiros são membros somente da nobreza e dos mercenários. Essa é uma visão clássica sobre a Idade Média, sobre a parte já consolidada dela. Porém, muitas vezes é negligenciado o período, vamos chamar assim de período pagão da Idade Média, ou período bárbaro, porque neste período, embora já haja uma consolidação entre os povos latinos e até alguns outros povos dessa ideia de feudalismo no cotidiano, haviam povos como os nórdicos, os eslavos, alguns celtas, que ainda preservavam estilos antigos de vida, culturas antigas, a forma de viver. Então, é notório entre os nórdicos, entre os vikings e todo o resto ali, haviam guerreiros civis. Porque é cultural entre os nórdicos ali a questão de eu não quero viver sendo comandado por este Jarl. Eu vou então montar minha cabana naquele fiord lá isolado no fim do mundo, onde nenhum Jarl vai me encher o saco. Eu vou ter que lutar para defender minha cabana. Vou ter minha espada, vou ter minha cota de malha. Tal coisa, durante o período bárbaro da Idade Média, não era algo de todo incomum ou raro. Porém, este cara que ia fazer sua cabana lá no local, na ilha isolada, no fiord isolado, muitas vezes, ele não era um guerreiro no sentido de nobre, comandar um clã de guerreiros, estar constantemente lutando grandes batalhas e grandes guerras. Não, muitas vezes ele era um fazendeiro, era uma pessoa simples, mas que acreditava na ideia de que ele tinha que se defender e não aceitar a defesa alheia por ele e a subserviência a algum senhor. E estes aí, normalmente, tinham sim espadas e armaduras. E eu acho que é aí
que o argumento chega, né? Porque, pensa só, se uma armadura ou uma espada fosse uma coisa tão cara e tão difícil de se ter na vida, por motivos de recursos, como é que um cara desse teria? Porque vamos falar a verdade, o cara que tinha uma fazenda num fiord isolado, numa ilha isolada na Escandinávia, da onde ele tiraria tanto dinheiro pra pagar tal coisa? O cara não tira, né? O cara provavelmente mal tem dinheiro ali. Ai, mas ele fez uma pilhagem em algum lugar. Cara, ele só teria conseguido fazer uma pilhagem se ele tivesse equipamento. Se ele tivesse uma espada, um machado, um escudo, uma cota de malha, ele não conseguiria sair pilhando tribos de guerreiros inimigos se ele não tivesse algum equipamento. Vamos convir essa realidade. Então, como é que um cara desse teria uma espada, teria uma armadura, teria um escudo, se ele não era lá um cara, como dizer, super rico, super abastado de recursos? Então, a primeira grande explicação tá aí, cara. Do porquê acreditar que talvez o preço não fosse necessariamente tão alto assim. Talvez essa questão do carro caro, como eu tenha feito a comparação agora, ou do restaurante caro, como eu tenha feito no outro vídeo lá. A questão do o restaurante que é super caro e impossível de pagar, só quem tem muita grana consegue. O restaurante caro, mas que, tipo, se você fizer um sacrifício, você consegue pagar para uma ocasião especial para você. E o quilo barato da esquina. Às vezes, como eu falei nessa outra comparação, a espada é o restaurante caro, mas que você paga na ocasião especial. O carro caro talvez seja a mesma coisa. No fundo, ambos refletem mais ou menos a mesma coisa, né? A ideia de ser algo caro, sim. Imagino que se fosse barato, realmente, todo mundo teria. Mas que não fosse algo tão caro a ponto de impossibilitar as pessoas de terem. Dado essa lógica aí, que eu passei para vocês. Do como o fazendeiro viking isolado lá conseguiu tal coisa se ele não tinha grandes recursos para isso. E provavelmente ele teve que conseguir antes da primeira pilhagem, porque senão ele não teria conseguido fazer a primeira pilhagem, né? Outra coisa que colabora esse raciocínio com relação ao preço das armas e armaduras é a questão que eu até falei no outro vídeo lá. Nem todo nobre é rico, nem todo nobre tem dinheiro em si, em espécie. Lógico, o nobre tem outro caminho para conseguir essas coisas. Muitas vezes é um acordo com o ferreiro do feudo. Ao invés de pagar em dinheiro, ele paga concedendo alguma coisa a ele, e ele paga parte do acordo em equipamento. Mas nem todo nobre era rico, e todo nobre guerreiro tinha sua armadura, sua espada, tudo o resto. E isso poderia incluir também os cavaleiros. E cara, quando falamos em cavaleiros, geralmente falamos em nobreza em vida, baixa nobreza. Muitas vezes nobres que não possuíam terras, e por consequência não possuíam um ferreiro para fazer acordos. Então, se um cara como esse conseguia ter também, tá aí outro critério para utilizarmos do o quão talvez não fosse tão absurdo assim o preço de uma espada, de uma armadura. Não estou falando novamente que não era caro, mas o caro é uma coisa a ser analisada com calma, porque, como eu falei, existe o carro super caro que só o milionário paga, e existe o carro caro que, às vezes, um cara classe média baixa, mas até... É que essa definição de pobre no Brasil é uma coisa zoada, né? Mas, vamos dizer assim, o cara que não ganha tanto assim, mas que também não vive com um salário mínimo, ele consegue pagar, se ele economizar, se ele se esforçar para isso. A mesma coisa a questão do restaurante caro, né? Existe restaurante caro que você vai gastar R$1.000 numa refeição, e tem um restaurante caro que você vai gastar entre 50 e 100 reais numa refeição. Não é barato, esse de 50 a 100 reais, mas provavelmente, se você juntar dinheiro, todo o resto, é um sacrifício, você consegue pagar ele. Então, é mais ou menos essa a lógica, né? Indo por esses pontos. Agora, e a questão da armadura de placa? Cara, a armadura de placa já é outro assunto completamente diferente. E a armadura de placa tem uma característica muito peculiar, porque a armadura de placa completa era uma raridade durante a Idade Média. Ela mal chegou a surgir e já caiu em desuso. Quando ela começou a se tornar mais normal, ela caiu em desuso porque a arma de fogo ganhou força, e vocês sabem como é a questão da armadura e arma de fogo, né? Então, já começa a ser um assunto complicado. Talvez eu deixe para fazer isso em um outro vídeo, mas acho que não. Agora eu não vou falar sobre isso, não. Mas eu acredito que se não fosse por essa complicação e tivesse o ritmo similar de evolução que teve a cota de malha, as couraças, armaduras brigadeiros e todo o resto, provavelmente a armadura de placa acabaria se tornando a mesma coisa em algum momento. Tem suas complicações peculiares, tem. Mas, como eu falei, vamos fazer um vídeo próprio só pra isso, porque tem coisas simples e coisas complicadas. Essa é uma extremamente complicada. E bom, meus amigos, acho que por esse vídeo é isso. Obrigado e até a próxima.